Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mais um episódio chegando na parceria de KTO, No The Odds e ainda Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E nós estamos chegando para projetar tudo o que vem pela frente no Campeonato Gaúcho Feminino. Agora é oficial, senhoras e senhores. Nós estamos na fase do mata-mata e tudo já começa no domingo, Carol Freitas. Isso aí, Valéria Possamay. Teremos a reedição das semifinais da última temporada, com uma diferença só, né? No ano passado, o Grêmio foi mandante contra o Brasil, vai se repetir, e o Inter foi mandante contra o Juventude. E a gente vai ter uma inversão, porque as gurias jaconeiras terminaram em segundo e as gurias coloradas ficaram em terceiro. Mas os confrontos são os mesmos, né? Então, agora estamos prontas aí para falar algumas teses sobre Muitas teses, nossas eu diria. expectativas. E a gente não chega sozinhas, né? Para deixar muito Isso claro, aí. nós teremos convidadas, atrações especiais ao longo deste episódio que você está conferindo aqui no Spotify, em GZH, na Rádio Gaúcha e também em imagens no YouTube de GZH. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E até a gente aproveita para o pessoal deixar na agenda anotado já, porque domingo nós temos a rodada de ida desta fase semifinal. Nós teremos lá nas Castanheiras, Brasil de Farroupilha e Grêmio, às 3 da tarde. E neste mesmo horário, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, nós teremos o duelo entre Inter e Juventude. Sabe, Carol, que eu acho que a gente tem tu falou sobre essa reedição, né? A gente tem alguns times que vem se consolidando no cenário, né, do Campeonato Gaúcho. A gente vai ter no ano que vem, por exemplo, as 3 equipes do Rio Grande do Sul, Inter, Juventude, Grêmio e também na Série A. Então, as 3 equipes, né, aqui do Rio Grande do Sul, na Série A do Campeonato Brasileiro. E com o Juventude fazendo uma campanha que chama muito a atenção e conseguindo, inclusive, essa vantagem que é tão importante de decidir na sua casa o segundo jogo. Pela primeira vez, né, o Juventude termina essas 2 fases classificatórias do Campeonato Gaúcho de forma invicta. Nos anos anteriores, tinha perdido ou para Grêmio ou para Inter, ou até para os dois, mas nessa temporada não foi derrotado por nenhum dos times que tem um investimento muito maior. A gente fala que o Juventude está na Série A1 do Brasileirão Feminino, assim como a dupla Grenal, mas tem um investimento menor, uma estrutura menor também para as meninas. E aí conta com alguns destaques individuais, né, que chamam bastante a responsabilidade, chamam bastante a atenção nessa disputa estadual, mas também ao longo da Série A2. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre nomes, né? Vamos discorrer um pouquinho sobre peças dos 4 times que estão nas semifinais. Então, vou resumir aqui só, tá? Pra gente não matar a pauta. Bom, vamos começar projetando então esse primeiro duelo. A gente já teve a última rodada no final de semana. Acho que a gente pode começar pelo Grêmio, né, que foi o líder da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Teve nessa última rodada a vitória 9-0 sobre o Futebol Convida. Claro que foi um time muito mais descaracterizado, né, dando oportunidades a outras atletas. A gente viu até algumas jogadoras também que estão voltando de lesão, que agora estão ganhando minutagem, o que é muito importante, já que é um campeonato que agora claro, vai para a sua reta decisiva, mas até para avaliação, porque são diversas jogadoras que têm contratos encerrando agora, então até para o Grêmio fazer essa avaliação. E também, né, uma coisa que a gente tinha falado, até acho que com a Karina Balestra, quando ela veio aqui no Resenha das Gurias, sobre algumas peças da base que receberiam oportunidade ao longo do estadual. E a gente viu nessas últimas rodadas, mas especialmente nesse último jogo, Gisele, Pietra, Joyce, Dudinha, que são meninas que ainda têm idade para disputar competições, ou ainda tinham, né, como a Dudinha e a Joyce, para disputar competições de base, e também receberam essa oportunidade de estar em campo, porque, como tu disse, o campeonato estadual é onde dá para avaliar ali, né, onde tem, digamos assim, entre aspas, tá, uma brecha maior para errar, para aprender contra esses adversários, claro, de um nível um tanto quanto inferior, se a gente comparar com Grêmio e Inter, Juventude, que estão em uma outra parte, né, uma outra página do futebol feminino gaúcho. E claro que até num jogo a gente está falando de uma goleada de 9-0, né, em que a gente teve claramente
ataque contra a defesa, isso fica ainda mais complicado. E claro, né, a gente falou sobre os destaques, a Gabi Becker, mais uma vez no gol, defendendo muitas vezes, segurando as oportunidades do Grêmio. Então esse placar ele poderia ter sido maior, mas com esse destaque especialmente da Gabi Becker, eu deixei o nomezinho dela anotado aqui, porque a gente tem falado muito sobre ela no Resenha das Gurias e do Campeonato Gaúcho. Então acho que ao mesmo tempo a gente precisa, além das equipes classificadas, das semifinalistas, mas importante a gente também ressaltar outros nomes que brilharam ao longo desse Campeonato Gaúcho. E também, né, só para complementar, eu estava dando uma olhadinha aqui nos números do Grêmio de jogadoras, né? Então, o Grêmio aproveitou essa fase classificatória para colocar as 3 goleiras para jogar. Então, a Lorena jogou, a Vivi jogou, a Sol jogou 2 partidas também. Do elenco tido como profissional e ainda acrescentando as meninas da base que tiveram oportunidade, a gente só teve uma atleta que não foi para campo, que foi a Naireles. O resto, todas as meninas estiveram atuando em alguma partida, então foi bom para esse lado, né, de o Grêmio poder observar quem está melhor para as fases Até o finais caso da do Campeonato Sassá, né, Gaúcho. que a gente acompanhou, né, que foi contratada, ficou toda aquela indefinição de quando a Sassá iria atuar, e é uma posição que o Grêmio precisa tanto, né, que é a zaga. É escassa ali no Grêmio, né, mas eu acho que colocada essa parte positiva de testes contra as equipes de nível inferior, acho que tem a outra parte também, que é o entrosamento da equipe, né? A gente não sabe qual é o time titular do Grêmio agora para os mata-matas, porque a gente teve muitas atletas jogando, então fica também esse ponto de interrogação a respeito do entrosamento para a sequência, porque o Grêmio perde algumas peças por lesão, que acredito que não vão voltar ainda para semifinais, talvez para a final, né? Estejam à disposição, Raquel Fernandes, a Kátia, a Cássia, que na nossa opinião, e até com base no Brasileirão Feminino, são titulares, acabaram ficando no departamento médico por conta desses problemas físicos, e aí são e dúvidas, o tamanho né, da que Cássia, né? A gente tá falando da goleadora do Grêmio. Da artilheira do Grêmio nas últimas temporadas também, não só nessa, né? Então, jogador extremamente importante. Dúvidas do que teremos a respeito, olhando os dois copos, né? O copo meio cheio, de o Grêmio conseguiu dar sequência e testar, ver em campo algumas meninas que ainda não tinham estreado pelo profissional, mas também o outro lado de qual é o time titular do Grêmio e tá entrosado o suficiente para essa reta final de Campeonato Gaúcho. E eu acho que, assim, no gol a gente viu a Lorena depois dos Jogos Olímpicos, né? E tem toda uma questão envolvendo a Lorena pela valorização que ela teve, dessa possível saída, de não permanecer até o final do contrato. E ela acabou jogando pela seleção brasileira, né? E alguns jogos do Grêmio aqui ela não atuou. Então, não acho que seja uma dúvida, né? Mas a presença da Lorena vai agora especialmente para esses jogos que tem essa importância, que vale uma vaga para decisão, mas a gente acabou nessa parte final vendo a Lorena muito pouco também atuando pelo Grêmio. O Grenal, né, a Lorena. Nos outros jogos, a Thaísa, ela revezou, então a Vivi jogou 2 partidas e a Sol jogou as outras 2, e a Lorena disputou só o Clássico Grenal. E ainda era uma dúvida nossa, né? A Lorena vai jogar o Clássico Grenal ou não vai jogar o Clássico Grenal? Qual vai ser a escolha ali, né, a respeito disso? Porque ela tinha disputado apenas os jogos contra o São Paulo, depois ficou um tempão ali sem jogar, e aí também o Grêmio relatava que ela estava sofrendo com problemas no joelho, e por conta disso estava treinando até em separado, e aí era uma grande incógnita. Mas disputou o Grenal, também foi decisiva, fez algumas defesas importantes, e aí ficou tudo claro, né, que a Lorena está à disposição, é só uma questão de opção técnica mesmo. Mas a gente podia aproveitar, né, e ouvir Rafa Leves? Poderíamos ouvir, até porque se a gente está falando de tantos nomes, né, de ganhar oportunidade, a Rafa é um grande exemplo disso, né? Como o Campeonato Gaúcho ela tem se destacado, tem aproveitado as oportunidades, porque é uma jogadora que já não apenas nessa temporada, mas também no ano passado vem passando por um processo de oscilação. Ficou muito mais no banco de reservas e agora está recuperando esse espaço no time do Grêmio. E como a Rafa ela pode ser decisiva não só em relação ao passe, né, mas a bola parada da Rafa é algo, marcou um golaço agora na última rodada também. Então é uma jogadora... Contra o Elite também, ela fez um gol de falta, acho que foi na primeira rodada da segunda fase, se eu não pode fazer muito a diferença para o Grêmio. Então vamos ouvir o que diz a Rafa Leves sobre essa projeção, esse primeiro jogo contra o Brasil de Farroupilha, também o peso de estar, quem sabe, novamente em uma decisão de Campeonato Gaúcho. Já sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Lá na casa dela sempre é um jogo complicado, o mando delas lá é muito forte, a torcida sempre vai em peso também. Mas a gente já vem estudando elas já há algum tempo, desde o jogo da primeira fase. Então a gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, mas a gente sabe que também tem coisas que a gente pode fazer para sair com um bom resultado de lá e garantir que a gente vai para a final em casa.
mais fortes, então a gente sabe que essa final é mais importante, vai ser difícil, qualquer dos adversários que vier, o Inter ou o Juventude, vai ser uma final muito disputada, então acredito que a gente, por vontade, a gente vai levar esse caneco de novo. Ouvimos, portanto, a Rafa Leves, Carol Freitas. Que é de Farroupilha, sabia? E tem um confronto que é bem... Esse confronto, ele tem raízes, né? Todo o envolvimento também da Rafa Leves. E a gente aproveita também para falar um pouco do outro lado, né? Porque o Brasil também é, mais uma vez, um time que chega a uma decisão de semifinal do Campeonato Gaúcho. Disputou a Série A3 nessa temporada também. Garantiu a vaga. Então, é importante falar do Brasil. E tem nomes que têm se destacado muito, né? A gente falou da Isa Padilha, que a gente vai ouvir, inclusive, na sequência. Mas tem nomes que vêm se destacando no Campeonato Gaúcho. E como é bom ver nomes que daqui a um pouco podem até mesmo ser aproveitados por outras equipes, né? Acho que a Isa Padilha, no ano passado, inclusive, ela marcou aquele gol quando o Brasil saiu vencendo, né? Por esta mesma fase no ano passado, é dela o primeiro gol lá nas Castanheiras. O Grêmio acaba virando, mas é uma jogadora que também já tem, digamos assim, essa casca de saber jogar decisão. A Isa, ela não teve uma passagem muito positiva pelo Juventude, né? Ela estava no Juventude desde a retomada do departamento e não conseguia, pra galera ter uma ideia, a Isa não tinha nenhum gol pelo Juventude. E aí ela acabou saindo do clube, foi pro Brasil e é uma realidade completamente distinta. Ela é a maior artilheira do Brasil de Farroupilha desde que houve essa ativação do departamento feminino. E aí, além da Isa, eu acho que a Andressinha, que também é uma jogadora que passou pelo Juventude, que já jogou pelo Pelotas, é uma jogadora muito inteligente e a gente tá vendo nos números dela. E até eu tava assistindo antes, ali junto com a redação, e acho que até a gente pode falar sobre isso depois, alguns gols importantes desse Campeonato Gaúcho. Como a Andressa é inteligente na hora de ver a formação e ver quem tá melhor posicionado para receber o passe. Tem visão de jogo. Tava pensando nisso enquanto eu enrolava vocês aqui. Como ela tem visão de jogo, né? Então, acho que ela é uma das meninas, assim, que ainda é jovem, mas que eu coloco como grande destaque e grande responsáveis pela campanha e pelos números do Brasil ali na frente, né? Então, é uma jogadora que, quando ela não marca o gol, certamente ela tá participando da jogada, né? Então, isso é muito interessante de ver da Andressinha. E se a gente tá falando sobre também essa projeção do time, é um nome que a defesa do Grêmio vai ter que ter muita atenção, com ela, com a Isa Padilha. Eu gostei muito da atuação da Paola também. Deixa só eu dar o número aqui, os números da Andressinha que a gente falou e acabamos não citando. A Andressa tem 6 gols e 8 assistências nesse Campeonato Gaúcho. Então, são 14 participações em gols nessas duas fases, né? Os times do interior disputaram a etapa inicial também do Campeonato Gaúcho. A Isa tem 10 gols e uma assistência, é artilheira de forma isolada ali do Campeonato Gaúcho. São números que, né, contrastam muito sobre o que esse time do Brasil também vem fazendo nessa fase. Teve a derrota para o Inter, né, no confronto da última rodada, o 7-0, mas é um time que tem esses elementos e jogadores que daqui a um pouco elas podem sim fazer a diferença. Eu falei sobre a Paola, gosto da atuação também da Paola, acho que é uma jogadora que ajuda muito na construção, que tem um bom passe, então gostei muito também da atuação da Paola nesse Campeonato Gaúcho. São alguns nomes que a gente está citando, mas para a gente falar sobre a artilheira, né? A Isa Padilha também está aqui conosco para participar, para nos falar o que ela está projetando para essa decisão, como será esse confronto com o Grêmio e também que peso pode ter quem sabe, uma decisão para o Brasil de Farroupilha pela primeira vez na história do Campeonato Gaúcho. Vamos ouvir. Oi, Valéria, Carol. Eu sei que a equipe do Grêmio é uma equipe muito forte, mas a gente vai trabalhando cada dia mais, se esforçando e a gente vai em busca da vitória domingo. Eu sei que é uma responsabilidade representar o Brasil de Farroupilha, que é um time tradicional, numa possível final de um gauchão. Eu sei que o time do Grêmio é uma equipe muito forte, mas a gente está trabalhando cada dia mais. Vamos, Brasil! Essa, portanto, a Isa Padilha, a artilheira do Campeonato Gaúcho. É um nome para a gente ficar de olho também, para a defesa do Grêmio ficar de olho. Claro que a gente está falando aqui, Carol, de um jogo que tem o amplo favoritismo do Grêmio, né, que vem fazendo essa campanha na segunda fase, que é o líder, tem jogadoras decisivas, né, jogadoras a nível de seleção, não só da principal, mas também de base. Mas, assim, acho que no ano passado, acho que de certa forma até surpreendeu o primeiro jogo nas Castanheiras, né? O Grêmio acabou virando nos minutos finais aquele 2-1 e depois goleia aqui na volta e confirma a sua classificação. Acho que
por mais que a gente fala dessa questão do entrosamento, não tem como, assim, deixar de lado esse favoritismo do Grêmio, né? É uma batalha muito difícil pro Brasil. Acho que é utópico a gente falar que existe um confronto, né? E com todo respeito ao Brasil, mas acho que qualquer equipe do interior, excetuando o Juventude, que não perdeu para a dupla Grenal nessas etapas iniciais do Campeonato Gaúcho, é muito difícil tu fazer um confronto contra a dupla Grenal de igual para igual, né? Acho que o Brasil tem essa noção, até imagino que vá fazer um jogo muito mais defensivo mesmo, né? Para não ser goleado pelo Grêmio nessa partida de ida e aí tentar aproveitar algum contra-ataque exatamente com a Isa e com a Andressa ali na frente. Mas acho que é muitíssimo difícil a gente ser surpreendido com o resultado nesse confronto entre as gurias do Brasil e as gurias gremistas. Claro que tudo é futebol, né? Mas a gente está falando aqui de uma lógica que ela tem se aplicado há muito tempo, né? A gente vê esse oceano de diferença entre as duas equipes, entre o que acontece no Campeonato Gaúcho com as equipes do interior. O Juventude está um pouco nessa exceção, até porque é um time a partir do ano que vem de Série A, então a gente vai falar na sequência. Mas assim, eu acho que nada paga os bons valores que o Brasil também construiu nesse Campeonato Gaúcho, com esses nomes que a gente já citou aqui, com a Andressinha, com a Isa Padilha, com a Paola e tantos outros nomes, que é isso, daqui a um pouco podem ser observados, né, por times que disputam a segunda divisão, por times que precisam montar os seus elencos para a próxima temporada. Então, acima de tudo também, parabenizar toda a equipe do Brasil por essa campanha na disputa da segunda fase do Campeonato Gaúcho. Até porque o Brasil é um time que leva o nome do estado também, né, para as competições nacionais. Então, o Brasil disputou a Série A3 nessa temporada, disputou já a Série A2, quando ainda não existia a Série A3 e o Campeonato Gaúcho dava a vaga direta para a segunda divisão do Brasileirão Feminino. Então, a gente não pode apagar a história e o que o Brasil representa para o futebol feminino gaúcho, né? O Brasil estava até, eu não lembro se até o ano passado ou até o ano retrasado, no top 50 ali no ranking, até o 50 ali da federação, da CBF, como times femininos, né? O ranking de futebol feminino da CBF, que aponta todos os times, o Brasil estava até 2023 ou 2022 entre os 50 melhores ranqueados. Então, isso tudo é fruto da história do que o Brasil já fez pelo futebol feminino gaúcho. E por conta disso, e a gente até tinha falado, a gente fez um resenha a respeito disso e eu falei, vai dar a lógica nas semifinais do Campeonato Gaúcho e teremos a dupla Grenal enfrentando os dois times do interior que são mais fortes, que são o Juventude e o Brasil de Farroupilha. A não ser que acontecesse uma hecatombe, a gente fosse muito surpreendido com o que fosse acontecer. E aí eu acho que o outro time que eu imaginei que pudesse nos surpreender nesse quesito fosse o Flamengo de Tenente Portela, que até pegou várias meninas que disputaram a Série A3 pelo Brasil de Farroupilha, levou para treinamentos, integrou ao elenco, inscreveu no BID, elas estavam à disposição, mas mesmo assim não conseguiu nem passar da primeira fase. E aí quando a gente teve a definição dos times que avançariam e enfrentariam a dupla Grenal nessa segunda etapa, para mim já era bem nítido assim que a gente teria Juventude e Brasil enfrentando a dupla Grenal. Era só uma questão de ver quais seriam os confrontos, né? Porque nesse ano a gente estivemos, acho que pela primeira vez nas últimas temporadas, próximos de ter Grêmio e Inter se enfrentando nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Mas a gente vai falar um pouquinho mais agora porque daí a gente coloca o Juventude na história, então vamos mudar um pouco, né? Virar o disco. Vamos virar o disco. E até aproveitando sobre times, assim, a gente vai entrar agora para projetar esse Inter e Juventude. E vou começar por último jogo do Juventude e Elite, né? E o Elite me surpreendeu, assim, negativamente. A gente conversou com a Kelly aqui também em uma das edições do Resenha das Gurias, né, sobre as dificuldades que a equipe teve. É uma equipe também que disputa outros campeonatos, que disputa futsal, mas a equipe foi até Caxias do Sul só com 12 jogadoras, né? E isso não foi uma exceção, foi bem recorrente ao longo do campeonato, o Elite não ter reservas. Inclusive, uma curiosidade, assim, para quem não está muito a par, a 12ª jogadora era uma goleira reserva que vinha atuando como jogadora de linha. E daí ela teve que entrar também no jogo contra o Juventude, porque uma jogadora se machucou, e aí ela foi para o campo. Então, a Marli Lorenzon, que é a técnica do Elite, chegou a relatar para nós que eles tiveram problema para inscrever atletas no BID, e por conta disso também tinha um número muito escasso de peças à disposição, né, para a disputa do Campeonato Gaúcho. E aí a gente sabe, né, se tu tem só 11 jogadoras, uma reserva, que é uma goleira improvisada jogando na linha, que a Kellen até comentou que ela não sabia muito bem o que fazer quando tivesse que estar em campo atuando na linha, e a orientação foi só não toca com as mãos na bola, prova que
o nível é completamente distinto, né? E aí tu enfrenta um outro time que tem peças pra trocar, e daí não é culpa do outro time, né? Não, muito longe de ser culpa do Juventude. O Juventude fez, Não, mas nem fez falando o... só do Juventude, Sim, né? Tô sim, falando mas do campeonato num geral, né? Mas aí é que entra... E no fim, a Kellen jogou descontada nesse jogo, né? Acabou jogando na defesa. Mas é isso, assim. Eu falei sobre a surpresa negativa do Elite e não é uma culpa só do clube, né? Que a gente tá falando aqui. São as condições que são colocadas. A gente já fala várias vezes sobre as atletas que não conseguem se dedicar. Então, tu não consegue ter um elenco. Vai para um jogo desse... Tu viu o abatimento das jogadoras? Até algumas tinham disputado um campeonato antes. Então, o quanto que é difícil, né? E o relato da Kellen, quando ela participou com a gente, era justamente esse, assim, né? Só queria treinar, que queria ter a maior oportunidade de se especializar mesmo, sabe? De conseguir trazer um bom desempenho para dentro do campo, mas... E tanto que ela jogou descontada, porque já não tinha mais como atuar, mas ao mesmo tempo se via ela toda hora puxando as jogadoras e conversando com elas. Então, assim... a gente está chegando numa fase que é importante do campeonato, mas é sempre bom lembrar, né? Da forma como é feito. E acho que, então, assim, se só tem 12 jogadoras, cara, então não se disputa, sabe? Se entra num consenso. E claro que naquele momento a partida era importante para o Juventude, justamente para garantir esse segundo lugar. Mas é que não se pode viajar uma delegação com 12 jogadoras. De Juí a Caxias do Sul. Eu acho não que tem como. Isso entra naquilo que a gente já falou sobre o Campeonato Gaúcho, a forma com que ele é desorganizado e da forma dos milhares de poréns. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando sobre os problemas do Campeonato Gaúcho e aí passando por campo, passando por tudo, tá, gente? No último jogo não tinha estrutura pra imprensa trabalhar, né? Que foi o jogo do Juventude contra o Elite. E aí o pessoal que tava fazendo ali o credenciamento me deixou ficar ali junto com eles, porque choveu no jogo, né? E aí quando não chove a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, assim... de estruturas, de campos, de logística, de organização, eu posso ficar aqui 4 horas discorrendo sobre as minhas críticas, até transmissão ao Campeonato Gaúcho, mas, enfim, né, os clubes não têm culpa disso, em partes. Bom, pra gente seguir aqui então nesse papo, já que a gente puxou Juventude, pra gente falar também desse primeiro confronto, e atenção porque teve também essa mudança do local, será a Namorada dos Quero-Queros, esse primeiro jogo entre Inter e Juventude, também no domingo às 3 da tarde. A gente falou um pouco do Juventude, né, que tem entre os seus grandes nomes do elenco a Lari Sanches. Mas tem mais alguma peça que tu destacaria, Carol, que pode fazer a diferença? Ou quem sabe fazer mesmo a diferença nesse jogo contra o Inter? Pra mim, a Lari Sanches é a melhor jogadora desse time do Juventude. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Resenha e também nas redes sociais. Porque... pra começar, que eu acho que é aquele primeiro jogo que o Juventude teve no Campeonato Gaúcho contra o Flamengo, que foi até a partida que eu pensei, esse time do Flamengo esse ano vai nos surpreender. O Juventude só venceu aquele jogo por conta da Lari Sanches, que ela achou um gol no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, porque senão o Juventude já teria começado empatando. Então, pra mim, essa menina é a melhor jogadora desse time do Juventude. Ela é uma volante que tem 12 participações em gols, 7 assistências e 5 gols. Então... distou, assim, muito das outras. Acho que quem assiste aos jogos do Juventude não tem a menor dúvida, assim, de que o diferencial mesmo da equipe seja muito pela responsabilidade, pela estrela que ela tem, uma jogadora que já passou pelo Grêmio, pelo Avaí Kinderman, pelo Criciúma, enfim. Eu acho que, além dela, a gente pode esperar muito da Thalita, que é uma menina que foi artilheira do Campeonato Gaúcho na última temporada. Esse ano ela sofreu com lesão, então ela disputou pouquíssimos jogos do Campeonato Gaúcho. Tá voltando agora, mas ela pra mim, ela é diferente, assim... Até no jogo contra o Grêmio, o apelido da Thalita é Tata Bolt, né? Então, acho que... belo apelido. Fica meio explícito aí. Por quê? E aí no jogo contra o Grêmio também, mesmo voltando de lesão, ela conseguiu fazer muitas coisas ali na marcação da Dani Barão. Até brinquei que a Dani Barão teve que derrubar ela algumas vezes porque não estava conseguindo ganhar dela na corrida. Então acho que a Thalita é uma menina que pode destoar nesses jogos grandes. Acho que a Tayane, que é uma menina que vamos ouvir já, é uma lateral esquerda, também vem fazendo bons gols nessa reta final de Campeonato Gaúcho. Vocação ofensiva para ela. No jogo contra o Elite, ela marcou 2 vezes, até entrou no lugar da Thalita na reta final da partida. Então, os meus destaques, assim, que podem destoar nesse sentido, assim, mais ofensivo, são esses 3. Vou falar o nome aqui que nos jogos que eu acompanhei, da Cláudia.
No jogo contra o Grêmio também, foi um dos grandes nomes, assim, que ajudou muito a segurar aquele 0-0 contra o Grêmio na Ubra. E é uma jogadora que a gente acompanhou no Grêmio, já contou toda a história dela, né? Que ela veio, assim, sem nenhuma formação, né, tentando ainda se entender melhor a posição, sem uma ajuda mesmo. E aí no Grêmio ela consegue encontrar isso, o Grêmio acaba não aproveitando a Cláudia, né? E ela a gente percebe essa evolução dela, quase não se deu para acompanhar no Grêmio, mas como ela tem evoluído, e nesse jogo contra o Grêmio eu acho que até tinha um peso especial mesmo por ser contra o ex-clube, mas como ela foi decisiva também para segurar o empate, e claro que é um resultado que ajudou muito nessa campanha para que o Juventude terminasse na segunda colocação. É uma goleira alta, né? A Cláudia também tem 1,86 m. E nesse jogo contra o Grêmio, na minha opinião, foi o melhor jogo dela na temporada. E acho que muito por esse ingrediente mesmo de ter sido uma atleta que foi dispensada pelo Grêmio e não foi bem aproveitada. E é um debate que a gente já trouxe algumas vezes aqui no Resenha das Gurias, como o Grêmio avalia mal essa questão das goleiras, né? Dispensou a Cláudia, agora dispensou a Tainá, que também está sendo titular nas Gurias Coloradas. Enfim, mas eu acho que defensivamente a Cláudia, se repetir a atuação que ela teve ali naquela partida diante das Gurias gremistas, ela pode ser um grandíssimo diferencial nesses mata-matas que o Juventude vai ter diante do Inter agora, né? Então, vamos ver. E estamos falando já pra gente ir pro Inter, né? De um ataque que agora tem a Julieta Morales, que voltou a marcar gols na última partida contra o Brasil de Farroupilha, né? Que vem marcando. Tem Belém Aquino, a Letícia Monteiro, mesmo nesse momento instável do Inter, né, ao longo da temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, foi sempre um nome que conseguiu se manter regular, e quando ela não era o grande destaque, mas contribuía com passes. Então, é um time que também, em relação ao seu setor ofensivo, está sofrendo algumas mudanças. Voltou a Ana Luísa também, mas acho que a principal questão agora do Inter é o gol, né? A Tainá voltou e eu acho que não precisa fazer nenhuma mudança em relação a isso. Acho que até, de certa forma, foi um pouco injusto o que aconteceu, né? A chegada da Bárbara, eu acho que era uma contratação, e a gente falou sobre isso, que o Inter não precisava naquele momento. Veio num Clássico Grenal, que é um dos jogos mais importantes em relação ao Campeonato Gaúcho. Teve uma postura que, assim, é um pouco deplorável até para a Bárbara, assim, por tudo que ela já teve, a história dela no futebol brasileiro, no futebol mundial. Assim, o torcedor tá ali e realmente, assim, foi um erro, mas, né, eu acho que cada um na sua. Ela tem que ser profissional naquele momento. Depois teve também uma cobrança da torcedora, ela foi e respondeu, mas, assim, não é uma postura que a gente espera de uma goleira que tem tanta história no futebol. Eu acho que até a forma com que a Bárbara sai do gol e perde a disputa pra Gisele, assim, pra toda a pompa que tem na Bárbara por ter sido goleira da seleção e por ter passado por grandes clubes, tu não espera que uma goleira tão experiente saia de uma forma tão inexperiente num Clássico Grenal, né? E aí eu acho que naquele jogo ela fez tudo de errado que podia fazer. Além da falha, a torcida do Grêmio, obviamente, né? Porque é um Clássico Grenal, então assim, eu não acho que a torcida estava errada, eu acho que a torcida estava no seu direito. A torcida provocou e cantou música pra ela e fez tudo que o torcedor tem que fazer, porque está ali pagando para participar do espetáculo, né? E aí ela entrou na mente dela, ela fez dancinha pra torcida do Grêmio, depois saiu do campo, respondeu uma torcedora do Inter. Assim, pra mim, da falha até o final do jogo, tudo que ela fez foi de forma equivocada. E aí, até por conta disso, o Inter disse, até por conta da falha, né? O Inter diz que ela ficou fora daquele jogo contra o Elite. Depois, nesse último jogo contra o Brasil, ela também não esteve relacionada. Então, pra gente ficar atento, né? Um ponto de exclamação a respeito disso, pra gente ficar atento ao que vai acontecer na sequência, porque a goleira Bárbara ela não é barata, né? Então, assim, foi um investimento que, como tu disse, a gente falou que não era uma necessidade, a principal necessidade do Inter nesse campeonato. Então, fica aí a nossa dúvida. E aí, nessa etapa classificatória do Gauchão, o Jorge Barcelos fez uma coisa diferente do Grêmio. Ele aproveitou para entrosar mais o elenco. Ele mesclou pouquíssimo, assim, fez pouquíssimas mudanças no geral, assim, da estrutura, né? Mudou uma peça ou outra, deu oportunidade para uma menina ou outra. A zagueira Bianca Martins, por exemplo, estreou. A Lohane teve mais oportunidades. A Taine voltou a ter uma chance no time do Inter, nesse último confronto. Mas ele não fez, assim, nesse jogo contra o Futebol Convida, vão mudar as 11 peças. Não, ele não fez isso. Então, acho que foram visões diferentes dos dois treinadores.
Não sei qual que foi a certa, qual que foi a errada. A gente vai ver agora nessa reta final, nessa fase de mata-matas do Campeonato Gaúcho e depois na decisão do estadual também. Mas aí a gente viu a menina Julieta Morales ganhando espaço. Ela fez 3 hat-tricks. Marcou contra os 3 times do interior, né? Brasil, Elite e Futebol Convida. No jogo diante do Juventude e no jogo contra o Grêmio, ela não balançou as redes. Mas são 3 hat-tricks, 9 gols. E no contra o Grêmio ela começou no banco, né? O que também não se explicou muito, mas... E aí, pra mim, a Belém Aquino... A gente falou muito bem da Letícia Monteiro, mas pra mim a Belém Aquino é uma jogadora que vem oscilando bastante, assim, nesse Campeonato Gaúcho. Ela só tem aparecido mais nesses jogos... entre aspas, mais fáceis mesmo, assim, sabe? No jogo contra o Grêmio ela ficou completamente sumida. No jogo diante do Juventude ela também não apareceu. E aí marcou seus gols nesses outros confrontos que são de um nível técnico um pouco inferior. Mas pra mim não é uma exceção, assim. Ela fez uma temporada muito abaixo, a Belém Aquino, né? Ela foi aparecer um pouco e ainda foi muito diferente da Belém Aquino das últimas temporadas nesses últimos jogos contra a Ferroviária no Brasileirão. Porque no Campeonato Brasileiro ela oscilou muito. Ela oscilou muito pra baixo, né? Exatamente. Acho que esse é o principal destaque. Acho que enfim, vamos ver se ela melhora agora nessa fase de mata-matas do Campeonato Gaúcho, mas oscilou bastante. Na bola parada sempre pode decidir, né? Ela já fez gol de falta também, então... Em relação à bola parada, eu acho que... Por isso que ela até não sai do time. E até porque quando a gente olha do meio pra frente, ela não sai do time porque não tem peças, né? O Inter sofre muito com isso também, né? De não ter muitas opções. E aí é um problema que a gente não vê só nessa temporada, né? Se a gente for pegar o recorte lá de 2022, quando a gente viu o Inter chegando para a decisão do Campeonato Brasileiro, né? Com o mesmo time. E que aí olha pro banco e não tem jogadoras, assim, pra fazer a troca e tá no mesmo nível, é um problema que o Inter adquire desde lá. Então, acho que isso é uma coisa que, até projetando pro ano de 2025, que o Inter precisa melhorar. Ele precisa qualificar muito o seu banco. Claro que a gente fala muito sobre a base, que é uma base vencedora, que participa dos principais torneios aqui do futebol feminino do Brasil. É importante dar espaço para jovens, com certeza, não tenha nenhuma dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, tu precisa fazer essa mescla no banco de reservas de uma forma melhor, né, do que está acontecendo. O Inter teve em campo nesse Campeonato Gaúcho de origem, tá? Que tá escrito lá na página delas no gol atacante, só a Belém Aquino, a Julieta e a Chu. E a Chu. A gente tem a Ana Luísa, que atua como meia, mas também, se necessário, atua ali como atacante. Disputou um jogo só, voltando de lesão também. Mas o Inter não tem, assim, um vasto número de opções no ataque. Tem várias meninas da base que são muito boas, tá? Muito promissoras. Aninha, Gabi Inácio, Yasmin. Várias meninas ali. Alice, que tá voltando de uma lesão de LCA também, que são muitíssimo promissoras. Mas é aquela história de sempre, né? São meninas da base e não dá pra esperar que agora elas não jogaram até agora, que agora nessa etapa do Campeonato Gaúcho elas entrem e resolvam os jogos. Acho que nem isso não tá nem na cabeça do Jorge Barcelos. Mas enfim, acho que o Inter tem bastante opção sim, na sua casa, na formação ali, pro que vem, pros próximos capítulos, enfim, do futebol feminino, mas de opções atualmente tá escasso, assim, é um problema. E a mesma coisa tem um problema na zaga, tu tem um problema nas laterais, porque aí quando sai sempre se gera essa dúvida, e ao mesmo tempo, assim, de manter essa sequência, claro que é importante para seguir dando entrosamento pro time, mas me preocupa também, de certa forma, a questão física do Inter, né, porque o time, essa base jogou praticamente todo o campeonato, claro que a gente tá falando de 5 rodadas nessa segunda fase. É só no final de semana também, um jogo por semana. Mas, assim, a Tamara Bolt até saiu no último jogo porque sentiu. Então, quer dizer, acho que quando alguma jogadora sente, né, em determinado momento, se cria muito essa expectativa de, poxa, se não tem a Tamara Bolt, vai jogar a Lohane, mas tem uma diferença enorme de característica, tanto que a Tamara muitas vezes joga como ponta, né, e o nome dela diz muita coisa. Então, acho que essa preocupação também em relação ao elenco, sobre quem vai substituir, diz muito sobre isso. E por isso que o Jorge, até me tentando ainda, na última rodada, buscar esse segundo lugar, tentou fazer isso, né? Mas, enfim, manteve. Mas aí já não time. dependia mais de si, né? O Inter, com a derrota no Grenal e com o empate com o Juventude, não dependia mais de si, precisava torcer pro impossível na última rodada, né? Que era pra Grêmio ou Juventude perderem seus jogos. E aí a gente sabia que isso não ia acontecer. Mas a gente esqueceu de chamar o vídeo da Tayane projetando o jogo. É verdade, pra gente falar. Me lembrei apenas agora, que já estamos falando de Inter há muito tempo. Mas acho que podemos chamar, Vamos né? lá. Vamos conferir também o que diz a Tayane, que é a lateral esquerda do Juventude, projetando um pouco dessa decisão contra o Inter. O confronto contra o Inter vai ser um confronto muito difícil.
Eu acho que toda decisão ela é decidida nos detalhes, então eu acho que quem errar menos vai conseguir sair com uma vantagem para o segundo jogo. A equipe do Inter é muito qualificada, né? Time que está na elite do futebol há muito tempo, então eu acho que vai ser um bom confronto. E sobre a nossa campanha, eu acho que foi uma campanha histórica, né? Juventude nunca tinha se classificado em segundo, a gente se classificou em segundo lugar invictos, então acho que foi uma campanha muito boa. Nosso objetivo é sempre chegar no topo, né? Então acho que se a gente conseguir chegar na final vai ser um grande feito, mas acho que é passo a passo. A gente tem 180 minutos para decidir e é importante fazer os primeiros 90 minutos bem lá para poder voltar para cá e estar melhor ainda. Bom, e a gente conferiu aí a atleta do Juventude e do lado do Inter a gente não teve o vídeo que a gente teve esse pedido para todos os 4 times semifinalistas, né? Então, até a gravação deste Resenha das Gurias, a gente não teve a resposta por parte do Inter. Isso aí. O que a gente lamenta muito, né? Já que é um episódio especial justamente para projetar essa fase semifinal. E a gente até usou essa forma, né, de pedir um vídeo para as atletas, porque é uma semana importante de preparação. A gente entende também a rotina dos clubes e por isso que foi pedido apenas um vídeo, né? Com essas 2 minutinhos. E até para deixar bem claro aqui pro pessoal, a gente pediu os 4 vídeos no mesmo dia, né? A Valéria ficou com o jogo entre Grêmio e Brasil, então contatou as 2 assessorias, e eu fiquei com o outro entre Inter e Juventude. A gente deu até um prazo e até extrapolamos esse prazo para ver se recebíamos o vídeo do Inter e não recebemos. Então, por conta disso, teremos 3 vídeos apenas ao longo desse Resenha das Gurias. Uma pena que a gente fique com essa dívida com você que está assistindo o Resenha das Gurias, mas só para explicar o porquê, né, de não termos e que não ficamos uma felizes declaração. com isso, né? Até porque o espaço ele é aberto, ele é democrático, né? E a gente queria a participação justamente das 4 equipes e esse modelo a gente pensou justamente para facilitar, né? Já que é uma semana tão importante, é uma semana de decisão, de preparação. Mas, enfim, né? Ficamos devendo esse vídeo e claro que a gente vai tentar também para as próximas aqui. Contamos muito, né? Sempre com a ajuda das assessorias, porque a gente não consegue fazer nada sozinha, né? E uma pena que não deu para fechar nesta semana. Exatamente. Bom, para a gente projetar, vamos lá. Eu acho que é muito difícil ter uma surpresa né, em relação às equipes que vão avançar. Claro que a gente está falando só dessa rodada de ida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando muito sobre o que o Juventude já... e tenho as minhas apostas no Juventude, porque o que o time já fez até agora, né, e a gente viu na primeira fase conseguindo somar um ponto contra Grêmio, contra Inter... Fico muito curiosa, assim, muito na expectativa para saber como que vai ser esse confronto entre Inter e Juventude, sendo que o Inter começa decidindo, né, jogando como mandante. Tô muito na expectativa para saber como é que vai ser esse jogo. E o Inter até que, só para fazer um acréscimo aqui, o Inter que reclamou bastante do campo do SESI lá em Caxias, naquele jogo do empate com o Juventude. Mas o Inter jogou contra o Elite no Bertoldo Christmann na última rodada e goleou o Elite. Então a gente tem que considerar que o gramado do Bertoldo Christmann também não é uma Brastemp, né? E aí eu acho que fica aqui... eu concordo muito, porque eu já vi de perto o gramado do SESI e acho que foi muito ruim. Mas só para deixar um acréscimo de que não é só o gramado, né? Que fez com que aquele empate acontecesse. E aí vai muito da qualidade do Juventude naquele jogo contra o Inter. Até postei, acho que numa rede social, que, na minha opinião, a Alice e a Lari Sanches foram os destaques fáceis do Juventude. Até podia ter vencido por conta da Lari Sanches, que parou uma vez na Bárbara, se eu não me engano, e outra vez na Isa Haas. Mas se tivesse vencido aquele jogo, teria forçado um Grenal na semifinal do Campeonato Gaúcho. Então foi por um quase, né? Por uma defesa ali de uma dessas 2 jogadoras, das 2 jogadoras do Inter, que não aconteceu. E aí acho que vai depender muito de como vão estar os destaques individuais do Juventude para esse jogo contra o Inter, né? Porque o Inter, obviamente, vai querer construir uma vantagem em casa, até vai mandar o jogo na Morada dos Quero-Queros, e a gente até conversava nos bastidores o porquê do Inter mandar o jogo na Morada, né? Porque as gurias coloradas, elas têm 3 jogos como mandantes, tinham, né? Porque esse episódio está indo ao ar, então as partidas já rolaram, pelo Brasileirão Sub-20 contra o Flamengo, pelo Gauchão Sub-17 também contra o Juventude, e esse jogo do Gauchão adulto. E nenhum dos 3 jogos ocorreu no Sesc. E aí a gente até discutia entre nós se poderia ser pelo nível do gramado, porque no jogo contra o Brasil não estava nas suas melhores condições, né? Então talvez
essa mudança para a morada dos quero-queros seja por conta disso também, para um gramado melhor favorecer o estilo do jogo do Inter e ajudar ali a construir uma vantagem importante diante do Juventude, porque o saldo de gols é critério de desempate no estadual adulto, por mais que não seja no estadual de base, no adulto é sim. Então acho que o Inter vai querer muito construir essa vantagem diante do Juventude nessa partida de ida, para depois não depender de uma partida de volta, jogando longe de casa. A expectativa é que o jogo seja no SESI, né? A Federação Gaúcha ainda não divulgou a tabela detalhada com data, horário e local, mas aparece lá, por enquanto, né, o Complexo da Ubra e o Campo do SESI como os estádios que vão receber essas partidas. O regulamento do Campeonato Gaúcho dizia que nas fases finais tinha que ser em estádio com 10 mil. E aí eu fui questionar a federação o que era a fase final. Se a fase final era só a decisão do título ou se fase final era semifinal, né? Porque, contando que a gente teve 2 etapas classificatórias, eu tinha entendido que a fase final começava nas semifinais. Mas não, a federação explicou que a fase final é realmente só a decisão do título, porque aí não poderia ser nem na Morada, nem no Campo do SESI. Não sei se o Complexo da Ubra comporta 10 mil. Eu acho que não chega. Não sei se chega a 10 mil, na verdade. Então, porque... enfim, muitos questionamentos a respeito disso, mas acho que vai ser isso, e o Grêmio da mesma forma, né? O Grêmio, acho que mesmo jogando fora de casa, joga com todo o favoritismo e com toda essa responsabilidade de vencer as 2 partidas. E aí agora, vamos ver, acho que nesse jogo o Grêmio é muito favorito, assim, é muito difícil que aconteça algo diferente. E nesse jogo entre Inter e Juventude, o Inter também é muito favorito, mesmo que comece jogando em casa, e o Juventude tem o poder de decidir em casa. Só que aí eu acho que a gente pode ter um confronto nesse jogo entre Inter e Juventude. Acho que a gente pode ter peleia, pode ter jogo. Vai depender muito de como estarão as peças individuais do Juventude, porque acho que esse é o diferencial do time. Algumas peças individuais que são destoantes. Lari Sanches, Thalita, Cláudia, como tu citou, a Thay. Então acho que são algumas meninas que podem brilhar e fazer as coisas acontecerem. E aí, né, só pra não deixar passar, né? É uma pena, né, que a gente não tenha nos principais estádios, e tudo bem, fase final, até porque daí bota na obrigação, né, a dupla Grenal para tentar botar em Beira-Rio, para tentar botar em Arena, mas assim, é um momento que é tão decisivo, né, do campeonato, que agora com os times, por que não, né, colocar, e claro, ninguém precisa nos dizer aqui, a gente sabe que os times jogam o Campeonato Brasileiro, que tem a preocupação com o gramado e tudo mais, mas assim, sabe, de dar um olhar mesmo, da federação também trabalhar isso junto com os clubes. Eu sei que é difícil, né? O Grêmio tem todo o seu imbróglio com a Arena Porto Alegrense, que é a gestora do estádio. O Beira-Rio também tem as suas questões, mas assim, sabe, já tá mais do que na hora, né, de isso acontecer, de ter nos principais estádios. A gente bate muito nisso, fala muito nisso, mas sabe, para realmente valorizar, para chamar o público, para criar a cultura do consumo, né, sabe, falta muito isso. Foi um ano tão, assim, tão marcante para o estado de uma forma negativa, que a gente falou tanto sobre a questão da enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, que é um ano de reconstrução, e por que não puxar o público, por que não fazer uma campanha de doação de alimentos? E a gente tem visto isso, né, os ingressos, eles têm também, tem essa parte solidária, mas por que não mobilizar, né, num grande estádio, então, e reunir as equipes para jogar, para trazer isso para o público? É uma pena, sabe, é uma pena. E até a gente parece umas chatas e repetitivas, porque a gente tem que falar isso toda vez que tem alguma partida importante. E aí a gente até poupa um pouco os times, porque a gente só fala isso quando tem alguma partida importante, né? Porque a gente podia repetir esse discurso recorrentemente. Mas antes da gente encerrar, só queria trazer aqui um complemento. Antes de descermos para gravar o Resenha das Gurias, estava mostrando para a equipe de esportes de GZH alguns gols dessa segunda fase do Campeonato Gaúcho, para a gente continuar a nossa eleição. E aí vai ter a eleição da galera, né? A eleição do público, e vai ter também a eleição dos cornetinhas da imprensa, né? Os cornetinhas de ar-condicionado. Exatamente. E aí, na primeira fase, os cornetinhas da imprensa elegeram o gol da Lari Sanches como o gol mais bonito. Você vai ver aí, ó, agora. Pressionada ali pelo time do Juventude, o Futivida não consegue dar sequência. Lari Sanches por cima! Gol do Juventude! No erro de saída de bola, Lari Sanches aproveita! Então tu viu aí o gol da Lari Sanches, e nesta segunda fase do Campeonato Gaúcho, os cornetinhas da imprensa elegeram o gol da Patilianos, que é esse aí.
Sinta-se à vontade, tá 1-0 para a equipe do Juventude contra o Brasil de Farroupilha também. Os inícios das duas partidas do Gauchão Feminino emocionantes. Vem lançamento na grande, na pintou a chance do Inter! Gol! Das gurias coloradas, é do Internacional Pati! Por enquanto, então, ô Valéria Possamay, temos esses 2 gols aí concorrendo pelos cornetinhas da imprensa como o gol mais bonito do Campeonato Gaúcho. Nessa fase das semifinais, aí a gente elege das semifinais e da final, né? Fase de mata-matas, mais um. E aí depois a gente pega os 3 gols e os cornetinhas da imprensa vão eleger o gol mais bonito desse Campeonato Gaúcho. E aí agora também, nas redes sociais, vamos pegar 3 gols, assim, que foram muito bonitos nessa segunda fase. Tiveram ali o selo, o aval dos cornetinhas da imprensa, para você dizer qual você achou mais bonito também. Então, lá em Esportes GZH, quando você estiver vendo Resenha das Gurias, já vai estar publicado. Então, você vai poder ir lá dar seu palpite. Muito bem, antes da gente fechar essa edição do Resenha das Gurias, vamos aproveitar e trazer a nossa parceria também de KTO. Todo jogo é igual, na KTO, cada jogo é único, senhoras e senhores. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, dão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com o responsa. O lance do jogo é ser imprevisível, por isso acesse kto.com e aproveite. Site para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Além, claro, da parceria de também Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. Nós vamos ficando por aqui com esta super edição, projetando a rodada de ida da fase semifinal do Campeonato Gaúcho, mas a gente volta na próxima semana para repercutir como foram as 2 primeiras decisões e para projetar muito quem deve avançar à final, a grande decisão do Campeonato Gaúcho Feminino, Carol Freitas. Vamos que as Gu!